Peça, Senhor, e que só o Senhor venha ser exaltado e glorificado nessa noite, papai. Eu te apresento agora cada mente, cada coração, papai, que vai estar ouvindo esta palavra. Toma cativo agora, Deus. Pai, quebra todo o coração de pedra, toda a mente de pedra agora, Deus, que a tua palavra ela venha penetrar, Senhor, e que ela venha gerar frutos, papai, no coração de cada um que está ouvindo esta palavra, Deus. Aviva corações nessa noite, Deus. Desperta corações nessa noite, Pai. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário à tua palavra, espírito de indiferença, espírito maligno que venha trazer a distração, a enfermidade. Eu cancelo em nome de Jesus. E eu declaro você livre para ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você que trouxe sua Bíblia, quiser abrir, vamos estar lendo um texto de João 10, o versículo 27. Nós vamos estar passando aqui também no telão, tá bom? Você que não trouxe, fique à vontade. João 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, esse texto, ele tem uma profundidade de revelações para nós nesse dia, que a nossa vida, queridos, para o ano que se inicia próximo aí, 2025, ela depende desse texto. São revelações profundas para as nossas vidas, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E sabe, amado, olhando para esse texto, o Senhor, Ele falou muito comigo, muito mesmo, a respeito de muitos processos que nós precisamos passar para que o ano 2025 seja realmente um ano de avançar, como está sobre a autoridade desta igreja, uma palavra profética, é o ano de avançar 2025. Mas tudo começa, queridos, aqui, ó. Deus, Ele fala. Nós temos um Deus que fala com os seus. Nós temos um Deus que fala com as suas ovelhas. Ele começa dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós somos ovelhas sem direção. Então nós estamos, para que nós possamos ter um ano abençoado, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Agora, nós temos um Deus que fala. Nós não temos um Deus mudo. Nós não temos um Deus que não nos dirige. Em Jó, no capítulo 33, versículo 14, diz assim: pois a verdade é que Deus fala. Pois a verdade é que Deus, Ele fala. Agora, ora de um modo, ora de outro. Então Deus, Ele fala comigo de uma maneira, Ele fala com você de uma maneira, mas Deus sempre fala. E diz assim o texto ainda, ó: mesmo que o homem não perceba. Então, amados, olha aqui para mim. Deus, talvez Ele está falando coisas que você está precisando ouvir, mas você não está percebendo. Agora, pela palavra de Deus, eu garanto que Deus não está calado. Deus, Ele está falando com você. Todos os dias, todos os momentos, Deus, Ele está falando com você. De uma maneira ou de outra Ele está falando. Agora, talvez nós não estamos percebendo. Agora, outra revelação importante que eu encontro nesse texto, irmãos: as ovelhas do Senhor ouvem a voz dEle. Agora, esse ouvir aqui, irmãos, não é ouvir com a voz, com um ouvido físico, não. Trata-se de um discernimento espiritual. A ovelha, irmãos, o animal, a ovelha, ele é um animal muito sensível, ele é um animal muito dependente ao seu pastor. Então ela está sempre o quê? Atenta. Ela está sempre atenta àquilo que o pastor dela vai chamar. Se é a hora de comer, se é a hora de beber a água, se ela está indo para um lugar errado. Então as ovelhas do Senhor, elas estão sempre sensíveis, sempre buscando, sempre procurando a voz do seu pastor. E amados,
Eu assisti uma vez um programa de animais assim e tal, e estava falando sobre ovelhas, e fizeram um teste, colocaram as ovelhas assim, e essas pessoas que imitam vozes, quase igual, né? As vozes são praticamente igual da pessoa que fala realmente, e eles iam e chamavam, igualzinho o pastor chamava as ovelhas. Queridos, é impressionante, as ovelhas nem levantam a cabeça, elas ficam quietinhas. Foi um, as ovelhas nem aí, foi o outro, as ovelhas nem, mas quando o pastor chama, na hora, elas escutam a voz do pastor. É impressionante, queridos, as ovelhas são dependentes do pastor. Meu irmão, você é ovelha do Senhor, você é ovelha do Senhor. Talvez você está aqui e fala, pastor, eu não ouço a voz de Deus. Você precisa estar mais sensível à voz de Deus, você precisa estar buscando a voz de Deus todos os dias. Irmãos, nós estamos aqui, neste lugar, aqui está passando tanta frequência, amados, tanta frequência. Se você ligar por exemplo, um rádio, você ir passando aqui, você vai pegar um monte de rádio, porque é uma frequência, que nós estamos aqui com frequência de internet, frequência de bastante coisas, e sabe, se você estiver na frequência errada, você pega canal errado. O que nós precisamos é estar na frequência de Deus, nós precisamos buscar a frequência de ouvir a voz de Deus, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ele diz, ele as conhece, ele as conhece. Então, irmãos, presta atenção, o Senhor fala, as ovelhas ouvem a tua voz, a voz do Senhor, e ele diz que ele te conhece, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas falhas, ele sabe tudo que você vai falar, ele sabe quando nós pecamos, quando nós erramos, ele sabe dos nossos sentimentos, ele nos conhece. Então o Senhor, ele nunca vai vir com uma palavra errada. O pastor, o nosso pastor, ele conhece cada ovelha que é do rebanho. Talvez eu, como pastor dessa igreja, eu não sei o que passa com você, mas o nosso Deus, que é o nosso pastor, ele sabe exatamente o que passa com você, e ele tem palavra individual para cada um de nós. É isso que é interessante, quando ele fala que ele nos conhece, ele está falando assim, olha, eu não gravo uma mensagem e mando para minhas ovelhas, não, as mensagens que eu tenho, são mensagem individual, para a sua necessidade, é muito poderoso isso, irmãos. Agora, ele termina dizendo, e elas me seguem. O que é seguir ao pastor? É ser obediente à sua palavra. Mas para que eu possa ser obediente à palavra do Senhor, eu preciso que aprender a ouvir a sua voz. No Salmo 23, no versículo 1 e 2 diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agora, versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, olha o que ele faz com as ovelhas, ele guia em verdes pastos. O que uma ovelha precisa? De um pasto verde para se alimentar. Irmãos, ovelhas, ela não toma água onde a água está agitada, a água tem que estar tranquila. Agora, para a ovelha estar em verdes pastos, para a ovelha seguir em águas tranquilas, o que ela precisa? Obedecer a voz do pastor. Se o pastor fala, vai para a direita, a ovelha vai para a esquerda, o que ela vai fazer? Ela vai cair num deserto. Então, se eu estou vivendo hoje um tempo de escassez, se não tiver um propósito nisso, é porque eu estou indo em direção contrária à voz do meu pastor. Se as águas da minha vida estão agitadas, se as águas da minha vida, ele diz que levaria nós em águas tranquilas, se eu estou bebendo águas agitadas, irmãos, eu estou andando ao contrário da voz do meu pastor, ou eu não estou ouvindo a voz do pastor, e eu estou sendo uma ovelha perdida. Olha que importante isso, irmãos. Muitas pessoas, muitas ovelhas, irmãos, eles deixam de seguir a voz de Deus para seguir os seus sentimentos, quando nós viemos para cá, pessoas assim que
eu tinha quase certo que estaria comigo, elas disseram assim: eu não senti. Você sabe que eu também não senti? Senti, mas eu não ando por sentimento, eu ando pela fé, eu ando pela voz do meu pastor. Se Jesus falou vai, nós temos que ir. Então muitas pessoas, elas estão sendo guiadas hoje pelos sentimentos. A voz do pastor está sendo abafada pelos sentimentos, sentimento de medos. Muitos, o pastor tem mandado fazer algo, mas o medo tem impedido dela obedecer à voz do pastor, impedido dela seguir aquilo que o pastor tem mandado. Muitos, a ansiedade tem impedido dela esperar o momento certo que o pastor mandou ir. O pastor fala: espera, agora é o momento de você se alimentar. Ela quer ir na frente. Então nós precisamos, amados, ouvir a voz do nosso pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu quero estar falando alguns pontos muito importantes em respeito de ouvir a voz de Deus, que o Senhor foi me revelando aqui para trazer essa mensagem para vocês. A primeira delas: Deus vai fazer de tudo para você ouvir a voz dele. Deus vai fazer de tudo, irmãos. Inclusive, irmãos, Deus vai permitir que às vezes a gente passe por um momento de dor, para que no momento de dor nós possamos buscar ouvir a voz dele. Sabe, às vezes nós passamos por um momento de dificuldades. Deus permite, para que pelo menos no momento de dificuldade nós nos despertamos a buscar ouvir a voz de Deus. Não é a vontade diretiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é que nós obedecemos a sua voz de uma maneira tranquila, de uma maneira como ovelha faz, mas às vezes Deus permite o camarada precisar passar por um momento de dor, o camarada precisa passar por uma necessidade, ver se ele desperta, porque Deus vai fazer de tudo, irmãos, para que nós ouvimos a sua voz. Deus, Ele não vai deixar de falar conosco, e Ele quer que nós ouvimos a voz dEle. Ele é o nosso pastor, Ele nos ama, Ele nos deu a vida por nós, então Ele vai fazer de tudo. Então preste atenção, queridos, se este momento que você está passando, não é Deus querendo que você se atenta a ouvir a voz dEle, preste atenção, porque se nem na dor, meu irmão, nós buscarmos a Deus, querer ouvir a direção de Deus, irmãos, te digo com certeza que não vai ser na abundância, porque na abundância ninguém lembra de Deus. Então Deus, Ele vai fazer de tudo para que você ouça a sua voz. Deus, Ele sempre vai falar de uma maneira que você entenda. Você pode até não entender o propósito. Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para uma terra onde que eu vou te mandar. Abraão não entendeu o propósito, mas a mensagem de sair, ele entendeu. Um dia chegou uma pessoa e falou: pastor, eu tive um sonho, uma bananeira que não sei o quê. Eu falei: filho, Deus, Ele fala de uma maneira que você entende. Irmão, Deus não vai falar coisas que nós não entendemos. O propósito, nós vamos entender andando. O propósito talvez não vai ser completo, como foi com Abraão, mas Deus falar de uma maneira que nós não entendemos, não, Deus não é assim. Deus fala com as ovelhas de uma maneira que nós entendemos a sua voz. Então essas coisas, Deus falou, mas eu não entendi nada. Irmão, Deus não é assim. Deus fala de uma maneira que nós entendemos. Deus nunca vai mandar você fazer nada ao contrário do que diz a palavra dEle. Deus nunca vai mandar você fazer nada que é ao contrário da palavra dEle. Olha, Deus abriu uma porta de emprego para mim, só que eu vou ter que me afastar de Deus, eu vou ter que... Deus não foi que Deus falou com você, queridos. Não foi Deus. Deus arrumou um marido, uma esposa para mim, mas ela não quer nem saber de Deus, e ela falou que eu não vou mais. Não, eu vou casar, mas um dia eu converto ele. Não é Deus, não é Deus. Tudo que te afasta de Deus, tudo que é contrário à palavra dEle, não é Deus falando, meu irmão. Deus não vai falar nada que é contrário à palavra dEle. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender se é Deus que está falando ou não. Ponto importante. Deus fala as coisas que estão além das nossas forças. Aquilo que nós conseguimos fazer, meu irmão, vou ser sincero com você, nem precisa Deus falar. Deus não deu capacidade de entendimento, Deus nos deu força. Agora Deus fala além das nossas forças. Sabe, tem pessoas barradas no medo, e Deus falando: vai, conquiste.
vença, lute, isso aqui eu te dei, mas ela olha para as suas forças e fala, mas eu não consigo, eu não posso. Irmãos, Deus, Ele fala coisas que estão acima das suas forças, é muito grande para mim, é isso que Deus quer fazer, você confiar nele, é muito grande, é isso, irmãos. Deus não vai falar coisas que nós possamos fazer, não, Deus fala coisas acima das nossas forças. As ovelhas têm que confiar na voz do Senhor. Agora, amados, algo que Deus falou muito forte no meu coração, para ouvir Deus, nós precisamos calar as vozes que estão dentro de nós. No mundo há muitas vozes, mas dentro de nós, irmãos, tem muitas vozes que têm impedido de nós ouvirmos a voz de Deus. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que nós estamos impacientes. Nós ouvimos uma palavra de Deus aqui, nós chegamos em casa, nós não temos paciência com os nossos filhos. Nós ouvimos uma palavra de Deus, saímos daqui, uau, cheio de Deus, um louvor abençoado, recebemos Deus, cheio do Espírito Santo. Nós não temos paciência com os nossos cônjuges. Nós saímos daqui, nós não temos paciência no trânsito. E quando nós chegamos diante de Deus, irmãos, nós não temos paciência para ouvir Deus. O nosso cérebro, ele já pula etapas da nossa conversa com Deus, e nós não ouvimos Deus. Sabe aquela coisa assim, que já aconteceu muito comigo? Eu abro a geladeira lá, falo, cadê a manteiga? Eu caço, eu não acho. Minha esposa fala, aqui. Você sabe por que eu não enxerguei? Porque o meu cérebro, ele pulou a etapa de procurar. Ele já estava lá na frente, passando a manteiga no pão, e você não consegue ver. E assim é com Deus. Nós estamos vivendo muito impaciente, irmãos. Nós não queremos chegar diante de Deus e se acalmar na presença de Deus. Aquieta minha alma, aquieta. Eu estou aqui na presença do Senhor. Nós somos impacientes. Não, quero ouvir Deus. Cadê Deus? Deus não falou, eu levanto e vou embora. Nós precisamos calar essas vozes dentro do nosso coração, queridos. Nós precisamos parar com a agitação. Meu irmão, nós chegamos diante de Deus para ouvir a voz dele, tudo agitado. O que eu vou fazer amanhã? Preciso limpar a casa, amanhã no meu trabalho, amanhã na minha empresa. Nós temos que resolver isso. Irmãos, nós não vamos ouvir Deus se nós não tirarmos essa agitação que está dentro de nós. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Às vezes as pessoas falam isso lá no teu trabalho, irmão. Se você é uma pessoa tão agitada, faça mesmo. Vai lá, faça, tem que fazer, resolve, tem que resolver. Mas quando chegar na presença de Deus, irmãos, deixa tudo lá fora. Entra no seu quarto, fecha a tua porta. Quarto chamado coração. Fecha a tua porta para o mundo e fala, Senhor, sem agitação. São vozes que impedem da gente ouvir a voz de Deus, irmãos. Ansiedade. Quantas pessoas que não conseguem, irmãos, ouvir a voz de Deus porque tem uma vida ansiosa, uma preocupação excessiva com o dia de amanhã. Quantas pessoas que a voz que tem falado mais alto é a voz do medo. Amados, enquanto nós não calarmos essas vozes que estão dentro de nós, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. E eu quero falar aqui de uma maneira bem simples, irmãos. Algumas maneiras que Deus fala conosco. Algumas maneiras que Deus colocou no meu coração, irmãos. Deus, ele não depende de ninguém. Deus fala do jeito que Ele quer, da pessoa que Ele quiser. Mas eu quero falar algumas maneiras que Deus fala, que Deus colocou no meu coração, e existe outras variedades de maneiras de Deus falar. Deus falou com Moisés, com uma sarça que se queimava ali, né, não consumia. Deus, ele tem a maneira, Deus usou até uma mula para falar. Então Deus tem diversas maneiras para falar, mas eu quero falar algumas que Ele falou no meu coração para a igreja, que eu creio que é as principais maneiras que Deus ainda fala nos dias de hoje. E a primeira dela, irmãos, é as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Aqui, irmãos, é a maneira segura de ouvir Deus. 2 Timóteo 3,16, diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a Bíblia é toda inspirada por Deus para nos guiar, irmãos. O nosso manual cristão está aqui. Pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não ouço Deus falar. Com toda a sinceridade de coração, queridos, você não está lendo a Bíblia de maneira correta. Porque a Bíblia é um livro, irmãos, onde o autor está presente. Ele é um livro, irmãos, que nos traz mensagem para as nossas vidas. Certa vez Jesus disse: eu dou graça ao Pai, porque Ele revela aos pequenininhos e esconde dos sábios. Então nós temos que chegar diante da palavra de Deus de uma maneira humilde, um coração aberto, para ouvir a voz de Deus. Então, se você lê a Bíblia e você não está ouvindo Deus falar, irmãos, alguma coisa está errado na sua leitura da Bíblia. E um conselho que eu te daria, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, irmãos. Nós precisamos ser transformado no poder de Jesus a nossa mente. Como o apóstolo Paulo, ele dizia: já não sou eu que vive em mim, já estou morto, mas Cristo é que vive em mim. Já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos de uma renovação da nossa mente para entender as Escrituras. Às vezes nós chegamos para ler a Bíblia já tudo engessado, já com os meus conceitos, já com as minhas verdades, já com a minha religião, sabendo de tudo, e nós vamos ler a Bíblia, eu não entendo nada. Às vezes nós queremos ler a Bíblia para impressionar, às vezes nós queremos ler a Bíblia porque o pastor fala que tem que ler a Bíblia todo dia, às vezes nós lemos a Bíblia porque eu sou cristão. Não, irmãos, nós temos que ler a Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Quando eu abro a minha Bíblia, eu tenho que enxergar Jesus. Como você trataria Jesus na sua casa, meu irmão? As pessoas abrem dentro do Salmo a Bíblia e acham que ali vai acontecer alguma coisa, mas elas não abrem a Bíblia e vejam o sangue que está nela. Ela olha pela Bíblia, ela não vê a cruz, um Cristo que morreu, que era o verbo que se fez carne, meu irmão. Se a palavra de Deus não te revelar, se Deus não revelar o que é a palavra de Deus para a sua vida, você não vai entender, e ela não vai ter mensagem. Então pessoas que não dão importância nenhuma para a palavra de Deus, e Deus esconde mesmo. Mas aqueles que são humildes, aqueles que entendem, irmãos, que isso aqui é a palavra de Deus, Deus ele revela. Então nós precisamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu me achego diante dela em oração. Senhor, agora estou diante da Tua palavra, Senhor, só eu e Ti, Pai, revela aquilo que o Senhor tem para mim, revela a mensagem. Quantas vezes, irmãos, eu li a palavra de Deus e eu não entendia um texto, eu falava: Pai, eu ia trabalhar assim, eu falava: Pai, eu preciso entender o que o Senhor estava falando. Antes de eu chegar no meu trabalho, irmãos, Deus revelava para mim o que estava escrito, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E digo mais, se você ler o mesmo texto, cada dia, o mesmo texto, Deus vai revelar coisas diferentes, porque ela é uma palavra viva. Ela revela coisas diferentes para você, revela coisas para mim, porque Ele conhece cada ovelha. Ela tem que trazer vida. Irmãos, muitas pessoas têm buscado ouvir tantas coisas, pagam para ouvir a palavra de Deus, e ignoram a Bíblia. Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje tem alguém que vai lá fazer profecias, e eu vou falar de profecias. A pessoa abandona a palavra de Deus e corre. Hoje as igrejas que pregam a palavra de Deus, irmãos, estão sofrendo. O que enche a igreja hoje é você tirar a Bíblia e deixa para lá. Só quero te dizer, irmãos, a maneira mais correta de Deus falar é através da sua palavra, é através da Bíblia, é através das Escrituras, que ela é totalmente inspirada por Deus. E aquilo que eu falei, irmão, a segunda maneira de Deus falar é através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo.
Em João 14, 26. Mas o conselheiro, você já viu alguém conselhar alguém sem falar? O conselheiro é aquele que te conselha, que te dá conselho. O conselheiro é aquele que te orienta. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhe disse. O que o Espírito Santo vai nos ensinar? As Escrituras. As Escrituras. Por isso que eu disse que ele é um livro onde o autor está presente. Ele vai ensinar tudo, todas as coisas, e lembrará tudo aquilo que eu disse. Meu irmão, como que o Espírito Santo vai lembrar alguma coisa para você se sua cabeça está vazia de palavra de Deus? Por isso, quando nós lemos a Bíblia, a pessoa fala assim: eu tenho medo de ministrar, eu tenho medo de falar de Jesus para alguém e não lembrar. Fique em paz, eu esqueço tudo, irmãos. Eu sou meio esquecido. Mas quando eu falar a palavra de Deus, eu confio no quê? Nesta palavra. O Espírito Santo vai me lembrar. E às vezes é impressionante, às vezes você fala coisa assim, você fala: uai, como que eu disse isso? Não sou eu, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, queridos, como que eu vou ouvir o Espírito Santo? É sensível. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso acordar. Isso não é palavra de um livro que foi escrito, não. Isso é Bíblia. Eu preciso de um relacionamento, acordar e falar: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas olha, me ensina, Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Meu irmão, nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Íntimo. Ele fala conosco, irmãos. Olha, sempre quando a gente faz alguma coisa errada, pare para pensar. O Espírito Santo falou para você: não faz. É que às vezes nós desobedecemos. Então nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo para ouvir a voz dele, irmãos. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo para que nós possamos ouvir a voz de Deus dentro de nós. Isso não é para o mundo, irmãos. Isso não é para o mundo, mas para nós, igreja. O Espírito Santo, ele está sensível a falar conosco. Agora ele não vai arrombar a porta não, meu irmão. O Espírito Santo, ele é uma voz sensível, ele fala no nosso espírito. Amém, queridos? Outra maneira muito importante de Deus falar conosco, através da oração. Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem alguém aí, irmão? Ajuda eu aí, dá um glória a Deus. Amém? Irmãos, sabe, às vezes a gente vai orar, a oração ela não pode ser um monólogo, não pode ser uma pessoa só falando, irmãos. A oração ela tem que ser um diálogo. Então às vezes nós descarregamos para Deus: Senhor, está acontecendo isso, Pai, eu quero isso, eu preciso disso, Pai, eu te amo, eu te adoro. Acabou, vou embora. E Deus fala: e eu? Deixa eu te falar. A oração ela é um diálogo. Ele falou: clama a mim e eu responderei. Você entende isso, irmãos? Nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que quer ter relacionamento, nós temos um Deus que quer relacionar conosco. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a oração é um meio eficaz de Deus falar, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos o quê? Falar com Deus e deixar Deus falar conosco. Como cantou a música de Jacó: Senhor, você só vai subir se o Senhor me abençoar. Pai, eu não saio da tua presença se o Senhor não falar comigo. Pai, a tua palavra disse que o Senhor falaria comigo. A tua palavra disse: se eu clamasse a ti, o Senhor responderia. E ainda ele fala coisas grandiosas, insondáveis, que nós nem conhecemos, amados. Então a oração tem que ser um meio de você ouvir a voz de Deus, meu irmão. Mas não pode ser uma oração mecânica.
Não pode ser uma oração, irmãos, pensando lá fora. Não pode ser uma oração, irmãos, quando orares, olha, fecha a porta do teu quarto, sabe, em secreto, irmãos. Fale com o Pai, Ele vai te honrar em secreto, é algo muito íntimo de Deus. As nossas orações não podem ser orações mecânicas, não pode ser aquelas orações que a gente fica vagando a nossa mente. Como eu disse, ela tem que calar todas as vozes, para que a gente possa ouvir a Deus. Porque eu vou orar, eu começo a pensar no meu trabalho, eu vou orar, eu começo a pensar em coisas lá fora, e Deus não tem espaço para falar conosco. Irmãos, nós precisamos aprender a aquietar a nossa mente, para falar com Deus, aquietar a nossa mente, aquietar, vai tirando, irmãos, e sabe, isso é um processo. Para mim ser um bom médico, eu preciso treinar bastante. Para que eu possa ser algum profissional muito bom, eu preciso praticar bastante. Então, se eu oro bastante, cada dia mais eu vou aprendendo a falar com Deus. Se eu oro pouco, eu nunca vou aprender a falar com Deus. Se eu oro de vez em quando, eu nunca vou aprender a falar com Deus e ouvir Deus. Então, a oração para o cristão, irmãos, é como o ar que nós respiramos. Eu preciso falar com Deus. Então eu vou criando experiências com Deus, eu vou criando relacionamento com Deus. Às vezes a pessoa vai orar, o Deus dela é um Deus estranho, ela nem conhece quem está falando, porque ela ora de vez em quando. Amém, queridos? Outra maneira muito importante de Deus falar, através da paz de Cristo. Colossenses, capítulo 3, versos 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Como que eu sei o que eu devo fazer? Como que eu sei que Deus está falando? Eu preciso sentir paz no meu coração. Que a paz seja o juiz da sua vida. Então, se eu vou fazer algo, eu oro para Deus, eu preciso sentir paz. Ele diz, vocês foram chamados para viver em paz. Então, amados, eu não posso fazer nada que não traz paz no meu coração. Eu sei que Deus está falando, não. É a maneira que Deus fala, é através da paz, seja o juiz das nossas decisões. Se aquilo traz perturbação no meu casamento, se aquilo traz perturbação na minha vida, se aquilo vai fazer algo que não agrada a Deus, eu não vou. Até parece ser algo bom, mas ele não tem paz. Nós não podemos negociar a nossa paz por nada, porque ela é a direção de Deus, ela é a juiz da nossa vida, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. A paz é uma maneira profunda de Deus falar conosco, irmãos, e às vezes nós ignoramos isso, irmãos. Eu vejo cristãos sofrendo, por que você entrou nisso? Não havia paz nisso, não tinha nada para você nisso. Mas eu achei que era bom. Não, queridos, que a paz seja juiz em seus corações. Se não trouxe paz, estou fora. Se vai trazer confusão, eu estou fora. É Deus falando conosco. Amém, queridos? Outra maneira muito importante de Deus falar, através dos homens de Deus. Através de homens de Deus, irmãos. Eu creio que Deus, Ele tem muitos homens e mulheres de Deus sendo usados para trazer a palavra dEle, queridos. Olha, os anjos gostariam de estar fazendo essa obra, de levar a palavra, mas Deus escolheu nós para trazer a palavra dEle. 1 Coríntios 2,13 diz, o apóstolo Paulo falando, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, Deus usa pessoas, como o apóstolo Paulo falou, não com palavras de sabedoria humana, mas com a palavra que o Espírito ensina. Meus queridos, diante de Deus,
eu não tenho condição nenhuma de falar uma palavra dessa que eu estou falando hoje para vocês, amados. Sabe, quando eu vou fazer uma palavra, eu vou escrevendo assim, o Espírito Santo vai falando, eu vou escrevendo, eu vou montando, eu falo, meu Deus, Pai, que coisa maravilhosa, Senhor. Irmãos, Deus, Ele tem usado pessoas para falar, e às vezes as pessoas não têm crido. Em 1 Tessalonicenses 2,13, o mesmo apóstolo Paulo dizendo, ó, também, agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. A unção que eu respeito, é a unção que eu recebo. Se você está num lugar, meu irmão, e você não olha para o pastor que está pregando com o nome de Deus, sai deste lugar, procura outro lugar. Se você está me ouvindo aqui, e você não está aceitando como palavra de Deus, irmão, você está perdendo o seu tempo, porque ela tem eficácia para aqueles que creem, que creem. Jesus, quando foi pregar, onde ele nasceu, onde ele cresceu, havia incredulidade, as pessoas olhavam e falavam, mas aí não é o filho de José, o carpinteiro? Eles não enxergavam ele sendo usado por Deus. Então, meu irmão, a unção que você respeita, é a unção que você recebe. Agora eu sei que tem muitas coisas, né? Tem muitas pessoas usando da Bíblia, da palavra de Deus para enganar pessoas. Por isso que o Espírito Santo tem que estar presente na tua vida. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, o Espírito Santo, ele tem que estar confirmando no seu coração. Tudo que eu falar, se for de Deus, o Espírito Santo tem que confirmar aí no teu coração. Você vai sentir algo penetrando, você vai sentir algo te elevando, você vai sentir a força, você vai sentir algo te motivando, algo que vai trazer paz no teu coração. Mas Deus tem usado profetas, irmãos, para falar conosco, e nós precisamos estar atentos a isso. Agora, mas tem coisas que a gente ouve, retém o que é bom. Tem coisas que o profeta, ele está motivado a falar algo. Eu tenho um costume de chegar antes da palavra, irmãos, eu não gosto de falar com ninguém, e não é porque eu sou nada não, é porque talvez o que eu converso com você pode me influenciar a não falar algo, por exemplo, algum problema seu que eu ia falar, que Deus queria usar para te abençoar, e você falou, eu falo, não vou falar agora, porque a pessoa vai achar que é para ela. Outro pode me influenciar, reclamar de alguma coisa, aquilo me influenciar e eu falar. Então, depois do culto, eu gosto de estar falando com todo mundo, mas antes do culto não, porque eu quero estar com a mente limpa, para falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Então Deus usa, irmãos, homens e mulheres de Deus, para estar te abençoando. E preste atenção, queridos, às vezes fala, olha, Deus tem algo grande na tua vida, olha, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, Deus me livre, amados, não fala isso não. Se for de Deus, amém, glória a Deus, receba o que o homem de Deus manda falar para você, em nome de Jesus, amém? Outra maneira muito importante que o Espírito Santo revelou, que Deus fala, a inspiração. Filipenses 2,13. Pois Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Sabe as grandes ideias que nós temos? Não são nossas não, irmãos. A inspiração de Deus. É Ele que efetua o querer e o realizar. Quando nós temos uma grande ideia, quando nós temos uma inspiração, quando Deus nos levanta para fazer algo, nós falamos, uau, como que eu tive essa ideia? Foi Deus. Foi Deus. Agora aquele que inspirou, aquele que coloca o querer, irmãos, Ele também é poderoso para realizar aquilo que Ele coloca no nosso coração. Agora, queridos, olha que o Salmo 32, no versículo 8 e 9 diz, ó, versículo 8 diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Agora o versículo 9, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então Deus, Ele quer nos dar ideia, Deus, Ele quer
colocar o querer, o realizar em nós. Mas às vezes nós somos como cavalo, como mula. O povo teimoso, né? Às vezes é o povo de Deus. Tem que usar a cabeça. Deus tem que colocar a cabeça lá para... Vem, para a direita, para a esquerda. Ele quer guiar com os olhos dele, meu irmão. Ele quer guiar com os olhos dele. Ele quer colocar o querer. Ele quer dar ideia para nós. Irmãos, Deus quer colocar ideias grandes na tua mente. Deus quer colocar ideias grandes, o querer. E Ele também quer fazer o realizar, meu amado. Agora nós não podemos ser igual cavalo, meu irmão. Nós precisamos entender, ouvir a voz de Deus. E aqui entra a fé, meu irmão. Aqui entra a fé. Deus te dá uma ideia. Deus te dá uma direção. Se você não crê que é a voz de Deus, você fica barrado. Aí Deus tem que pegar o chicote no lombo para você, parece mula empacada. Precisamos entender, tanto querer como realizar vem de Deus. Se vem um desejo no teu coração, Senhor, foi de ti, sentiu paz, vai que Deus vai realizar, meu irmão. Vai que Deus Ele vai realizar. Inspiração, Deus fala conosco através de inspiração, meu amado. Não pense que nós temos grandes ideias, não, irmãos. Às vezes tem pessoas aí que nunca foi de Deus, que Deus dá ideia, Ele vai e consegue. Agora nós somos cristãos, nós não conseguimos, porque nós não acreditamos que Deus fala através das inspirações. Amém, irmãos? Outra maneira de Deus falar, irmãos, através de palavras proféticas. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Vamos dar um aleluia mais forte todo mundo, amém? Palavra profética, amados. Às vezes nós liberamos palavra profética aqui do altar, meu irmão. Essa semana Deus vai te abrir uma porta. Essa semana Deus vai te abençoar. Essa semana vai ser diferente. Amanhã você... Irmãos, às vezes as pessoas fecham o coração. Irmãos, isso vem inspiração do altar. Deus fala através de palavra profética. E eu não estou falando aqui, queridos, de... Olha, vai acontecer... sei lá, algumas coisas assim que as pessoas vão falando que Deus falou. Não, irmãos, a palavra profética, ela já está aqui, ó. Ela só é revelada na tua vida para você receber. Sabe, Deus tem falado muito a respeito de palavra profética na igreja. Deus tem liberado sobre as nossas vidas, irmãos. E às vezes pessoas testemunham: olha, o Senhor falou isso, que ia acontecer e aconteceu. Por que acontece na vida de um e não acontece na vida de outro? Porque uns recebem como palavra de Deus e o outro não. Agora, nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender isso e receber isso. Abre teu coração, meu irmão, quando alguém declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida, algo que te abençoa, receba. Se for de Deus, vai acontecer. Se for palavra de Deus, vai acontecer. O que nós não podemos é fechar o coração e falar: não, Deus não fala assim. Deus fala assim, em nome de Jesus. E eu quero finalizar, irmãos, Apocalipse 3, no verso 20, a parte A: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora, queridos, olha só, irmãos. E se alguém, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Querido, se eu chegar na porta de sua casa e fazer assim, ó: você ouve a minha voz? Não. Você ouve um batido. Então, quando Deus fala: eis que estou à porta e bato, Ele está chamando o seu nome. Porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Ele nos apresenta diante de nós, chamando pelo nome. Sabe, se a minha esposa chegar no lugar e me chamar, opa, eu ouço. E depois que nós ouvimos, se é um conhecido, nós fazemos o quê? Abrimos a porta.
Então Deus, Ele está te chamando nessa noite, querido. Deus, Ele está chamando pelo teu nome nessa noite. Se você ouvir a voz dEle, e você abrir a porta para Ele entrar, Ele diz aqui: eu entrarei e com Ele cearei e Ele comigo. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus de verdade. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, irmãos. Deus está te chamando, queridos. Deus está te chamando para coisas grandes. Sabe, o ano 2025, você vai ser um ano de avançar, se você ouvir a voz dEle. Se você estiver diante da direção dEle, se você for uma ovelha que está ouvindo a voz do Senhor, meu irmão, se você ouvir a voz dEle, você vai arrebentar nesse ano 2025, mas como ovelhas do Senhor, meu irmão, nós precisamos ouvir a voz, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos calar todas essas vozes que têm impedido de nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos. Nós temos sido cristão, hoje uma igreja que não ouve a voz de Deus, hoje que a pessoa ela entra na igreja, ela escuta uma mensagem, ela escuta o louvor, e ela sai vazia, ela sai lá fora brigando no serviço, ela sai lá fora discutindo com pessoas, ela sai lá fora comprando e não pagando, ela sai lá fora dando calote, ela sai lá fora não dá testemunho do Senhor. Por quê? Porque elas não ouvem a voz de Deus. Elas estão dentro de igrejas apenas para ir lá ouvir uma pregação, mas saem vazias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Toda a nossa vitória está condicionada a isso, a ouvir a voz de Deus. Meu irmão, as ovelhas que não ouvem a voz do pastor são ovelhas perdidas, ovelha que caminha para o precipício, amigo que vive comendo no deserto, em águas agitadas. Que nessa noite você abre o teu coração, eu abro o meu coração, e nós ouvimos o Senhor chamar pelos nossos nomes, e nós nos colocamos como ovelhas, não ovelhas sem pastor, mas ovelhas que ouvimos a voz do nosso pastor, em nome de Jesus. Se os ministros de louvores quiserem vir aqui, eu quero encerrar com aquele louvor. Fique de pé, eu quero estar orando pela tua vida, pela nossa vida, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fala com Deus neste momento, fala: Senhor, eu sou tua ovelha. Fala: Pai, fala comigo neste momento. Fecha os teus olhos, querida. Fala: Senhor, fala comigo neste momento. Pai, eu quero ouvir a tua voz, Pai, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua voz em nome de Jesus. Vai passando, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando agora em cada coração, vai tocando agora em cada coração, Pai. Vai falando agora aos ouvidos espirituais dos teus filhos, Papai. São as suas ovelhas, Papai. Nós reconhecemos o Senhor como nosso pastor, Papai. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti agora, para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos estar sensível, em nome de Jesus. Eu quebro agora com toda frieza espiritual, com toda dureza de coração que tem impedido de você ouvir a voz de Deus, e em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, que os seus olhos espirituais venham se abrir agora em nome de Jesus, que a voz do Senhor venha ser algo audível em teu coração, que você venha compreender, que você venha viver segundo a voz do teu pastor, em nome de Jesus. Receba aí o Espírito Santo, receba a unção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro você ovelha do Senhor, eu declaro você abençoado do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh Pai, adore ao Senhor, meu irmão, adore ao Senhor. És adorado entre nós. Sim, Jesus.